Bora mergulhar fundo na mente de um dos personagens mais complexos e fascinantes da TV, Walter White. O objetivo aqui é fazer uma análise psicológica da sua transformação em Heisenberg, não como uma história de crime, mas como um caso de estudo impressionante. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? O que de fato criou o Heisenberg? Foi o câncer? Foi a ganância? Ou será que tinha algo muito mais profundo ali, só esperando uma faísca para explodir? É essa investigação que a gente vai fazer agora. E para navegar nessa mente tão complicada, a gente vai usar uma ferramenta bem interessante. Não é um diagnóstico tradicional, mas sim um modelo que mapeia o desenvolvimento humano, conhecido como as 12 camadas da personalidade. Ok, vamos entender isso aqui rapidinho. A ideia é que a personalidade não é algo fixo, estático. É um processo, quase uma jornada por diferentes estágios. Pensa numa escada. Cada degrau é uma nova forma de se enxergar e de enxergar o mundo. E aqui está o ponto central de toda a nossa análise. A transformação do Walter White em Heisenberg não foi uma subida nessa escada. Foi uma queda livre. Ele regrediu, voltou para um estado psicológico quase juvenil, só que disfarçou essa queda como se fosse uma subida ao poder. Para a gente entender essa queda, primeiro a gente precisa olhar para a rachadura na base de tudo. Bem antes de Heisenberg, bem antes do câncer, já existia ali uma ferida psicológica muito profunda no Walter White, uma ferida que nunca cicatrizou. O ponto nevrálgico da psique dele é o que a gente chama de camada 4. Essa camada tem tudo a ver com a nossa necessidade de amor, de reconhecimento. É nela que as nossas primeiras grandes dores emocionais ficam. E para o Walter, essa camada virou um pântano, do qual ele nunca conseguiu sair de verdade. E o epicentro desse trauma tem nome e sobrenome: Grey Matter. A saída dele da empresa, o sucesso absurdo dos ex-sócios, tudo isso foi cozinhando por décadas um complexo de vítima gigantesco. Ele se sentiu o gênio traído, o injustiçado. E a prova máxima disso é a recusa em aceitar o dinheiro do Elliot para o tratamento. Aquilo não foi um ato de força de jeito nenhum. Foi a prova de um orgulho ferido, sangrando bem ali, na camada 4. O mais interessante é como o diagnóstico de câncer funcionou como um gatilho. A dor dele mudou de foco. Se antes era a dor da rejeição, do passado, o câncer trouxe um terror novo, a dor da impotência no presente. O medo da morte despertou uma fome completamente diferente, a fome por controle, por poder. E é essa fome que nos leva direto para o coração do diagnóstico. A explosão do Walter White é, na verdade, uma fixação patológica e tardia na camada 5, a camada do ego. A camada 5 é basicamente a adolescência da nossa psique. É a fase do eu. É quando a gente descobre que é um indivíduo separado do resto e quer testar os limites, impor a própria vontade. O Walter, aos 50 anos, finalmente entrou com tudo na adolescência psicológica que ele nunca viveu. Tem como ser mais claro que isso? Essa frase é um manifesto perfeito da camada 5. Não é só uma ameaça, é uma declaração de que o universo inteiro gira em torno do eu. Não existe o outro, não existem consequências, só a afirmação pura, absoluta, do próprio ego. Eu sou o perigo. E essa tabela deixa o contraste gritante. Enquanto o Walt está operando nesse ego juvenil da camada 5, os adversários dele jogam em outro nível. O Hank é totalmente definido pelo dever, pelo seu papel social, camada 7. E o Gus Frank? Ele é o controle racional, a estabilidade fria da camada 8. No fim das contas, o Walt não era um gênio do crime. Ele era um adolescente caótico enfrentando adultos. Mas peraí, o Walter era um químico genial e vivia dizendo que fazia tudo pela família. Isso não mostra alguma maturidade? Então, não. E é aqui que a gente vai ver como ele usou habilidades de camadas mais altas como se fossem armas, tudo para servir à sua obsessão da camada 5. Olha só essa separação. A família era a desculpa perfeita, a máscara socialmente aceitável da camada 7. Mas o motor de verdade, a força que movia cada decisão, cada crime, era a necessidade pura e egoísta de se sentir poderoso. Era a fome insaciável da camada 5. E a competência técnica dele, aquela pureza de 99,1%, um profissional de verdade que opera na camada 6, focaria no lucro, no negócio. Mas para o Walt, o produto era uma extensão do seu narcisismo. Era a assinatura de um artista. Era só mais um jeito de gritar para o mundo: eu sou o melhor, olhem para mim. Chegamos então à conclusão da nossa análise, ao veredito final e bastante trágico sobre o império que Walter White construiu. E no fim, a máscara cai.
Nessa confissão para Skyler, ele finalmente joga a real. Não foi pela família, foi por ele. Foi pelo prazer, pela sensação de ser bom em alguma coisa, pela adrenalina de se sentir vivo. Foi a satisfação pura da camada 5. É a prova definitiva. Então, o diagnóstico final é este. Um número. 5. Walter White viveu seus últimos anos e morreu como um prisioneiro da camada 5. Ele sacrificou a família, a moralidade, a própria alma. Tudo no altar do seu ego. Isso nos deixa com uma última pergunta que fica ecoando. A história do Walter White é a tragédia de um potencial imenso jogado no lixo. Ele tinha genialidade para mudar o mundo, mas usou tudo para construir um monumento vazio para si mesmo. E a questão que fica é essa: o que acontece quando um gênio constrói um império para absolutamente nada?